Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu vou apresentar para você alguns aplicativos, sites, programas que nós fazemos uso no dia a dia aqui da AVE para facilitar a nossa vida. Bom, vamos começar pela parte mais básica, e-mail e disponibilização de arquivo em nuvem. Para esse tipo de situação, a gente faz uso do pacote G Suite do Google, né? Você pode reparar que ele não é um pacote gratuito, tá? Não é mais. Hoje, atualmente ele é um pacote pago. A gente faz uso aqui na AVE do plano Business por conta do espaço que ele disponibiliza no Google Drive, né? Hoje, como a gente é cliente há muito tempo, hoje a gente tem espaço ilimitado, então a gente não tem mais limite de arquivo que a gente possa colocar no Drive. Mas um outro motivo também é que ele consegue disponibilizar vários recursos através de um acesso só. Então você consegue acessar seu Gmail, sua agenda, o Google Meet. Além disso, se você não quiser investir num pacote Office, por exemplo, que é o Word, PowerPoint, etc., ele já fornece soluções bem similares, que é o Documentos, Planilhas, o Forms. O Forms em si é uma ferramenta muito interessante que muita gente faz uso. Eu recomendo ele, principalmente se você quiser fazer algum tipo de pesquisa no seu site, com seus, clientes. Ele é uma ferramenta que funciona muito bem, porque você consegue compartilhar, você consegue personalizar e ele já te dá a métrica de forma imediata. Então é muito tranquilo, né? Além disso, como eu falei, você tem o Drive. Então hoje o e-mail da AVE e os arquivos da AVE eles estão todos vinculados ao Google Drive. Bom, por que a gente não optou por Dropbox? Por que a gente não optou pelo iCloud, né? Basicamente é porque a gente tenta, na medida do possível, manter tudo dentro de uma coisa só. Então, se eu faço uso do Google Meet para ter call, se eu faço uso do Gmail na minha vida pessoal, se eu faço uso do Drive na minha vida pessoal, então, assim, tento manter tudo o mais conectado possível para evitar de ter mais senha e, principalmente, para evitar de ficar um software específico para cada coisa. Se eu tenho uma solução que se propõe e faz bem de servir a mais de um problema, eu não tenho dúvida nenhuma de que eu vou sempre optar por ela por uma questão assim, de simplificar a vida mesmo. Então agora que você já sabe onde deixar seus e-mails, onde arquivar seus arquivos também, né? Como deixar seus arquivos em nuvem, eu vou partir para uma outra frente que nos ajuda muito aqui, que é a questão de organizar mesmo, organizar o dia a dia. E aí para isso as soluções na internet são inúmeras, tem muito mesmo. A gente está falando de Trello, Basecamp, Notion e por aí vai. Tem muita solução mesmo, muito gerenciador de tarefa que se propõe a fazer esse tipo de coisa. Aqui na AVE a gente usa duas soluções. A primeira solução que a gente usa é o Evernote. O Evernote ele acompanha a AVE desde que a AVE abriu as portas. Eu considero ele uma ferramenta excelente. Além dele ser gratuito, né, lógico que ele tem os planos pagos, mas a versão gratuita dele atende muito bem. Ele tem aplicativo, ele tem uma interface super simples de usar, ele tem muita função. Todas as pessoas que passaram pela AVE aqui, a curva de aprendizado da Evernote ela sempre foi baixíssima, então é um aplicativo que a pessoa nunca ouviu falar, conhece hoje, amanhã ela já consegue usar super bem. Então o que acontece? A gente conseguia engajar, sempre conseguiu engajar a equipe a manter o Evernote atualizado, a fazer do Evernote uma ferramenta diária aqui da AVE. Ele é muito bacana, assim. Atualmente a gente faz uso do Evernote principalmente para arquivar as notas. Ao invés de a gente ficar colando post-it pela sala toda, ou ficar criando bloco de notas, ou ficar botando um monte de caderninho, tudo que a gente discute, tudo que a gente pensa, a gente sempre vem e coloca aqui no Evernote. Ele permite gravação, ele permite colocar link de internet, foto de internet, texto, criar checkbox. É uma ferramenta muito, muito bacana mesmo, que tem ajudado, sempre ajudou na verdade, demais aqui na AVE. E eu recomendo bastante assim que você dê uma olhada. É uma ferramenta simples, ele tem aplicativo próprio, você pode acessar pela web, é muito legal. Se você quiser um gerenciamento mais robusto, como às vezes a gente, como a gente também precisa aqui, aí a ferramenta que eu vou te sugerir é o Notion. O Notion assim foi uma grata surpresa que a gente teve. Ela é uma ferramenta que se propõe a, vamos dizer assim, cancelar, né, ou a substituir todas as outras ferramentas. E esse, como eu já falei no caso do G Suite, é um conceito que me agrada muito. Quanto menos programas eu tiver que mexer e mais funcionalidades esse programa me entregar, para mim, melhor. Ele, a princípio, ele é um programa, uma solução um pouco difícil de você entender. Ele tem bastante funcionalidade justamente por ele se propor a substituir uma série de programas, ele tem muita funcionalidade,
Mas aí qual que é a dica que eu te dou? É que você comece usando o Notion para substituir a ferramenta que você já está acostumado a usar. Por exemplo, o Notion ele tem a questão das notas igualzinho do Evernote, então a gente está passando por um processo de migração de notas do Evernote para o Notion. A gente usava Trello aqui, já usou Basecamp, então o Notion ele também tem uma área muito similar à do Trello, muito similar à do Trello, que eu sugiro, por exemplo, se você usa Trello, começa a fazer uma migração, porque ele é muito similar ao do Trello, só que ele tem mais recursos, ele é mais encorpado, ele é mais robusto do que o Trello dentro da mesma solução do Trello. Ele vai te fornecer mais detalhes, mais possibilidades de inserção que são muito melhores do que do Trello. E por aí vai, assim, ele é realmente bem completo, vale a pena dar uma olhada. Ele é limitado para até 1000 blocos, que seria assim, 1000 conteúdos que você vai jogar lá, a partir daí ele cobra um valor de usuário. Então, ao contrário do Evernote, isso eu considero uma desvantagem, se você for fazer o uso do plano gratuito do Notion, é certo de que esse plano gratuito ele vai ter uma data de expiração, porque vai ser a quantidade de conteúdo que você vai ter jogado lá dentro. Já o Evernote não tem isso, então eu gosto muito, mas em comparação com funções, o Evernote ele não é tão robusto quanto é o Notion. Agora que a gente falou de gestão de projetos, eu vou compartilhar com vocês uma ferramenta que eu adicionei ela ao dia a dia, ao desenvolvimento de projetos da Aave há pouco tempo, e que foi uma grata surpresa, porque ela me ajudou muito, principalmente com a questão de cores, definição de cores para projetos, que é o InVision. É só você acessar invisionapp.com. Como que a gente tem utilizado ele aqui na Aave? Como eu te falei, para ajudar no contato com o cliente. A gente cria painéis conceituais, principalmente quando está desenvolvendo marca, a gente cria painéis conceituais e manda para o cliente. Em que esses painéis conceituais me ajudam? Quando o cliente preenche o briefing, e hoje a gente manda nosso briefing em forma online pelo Google Docs, pelo form do Google Docs, ele preenche lá, por exemplo, qual característica que você acha que a marca deve conter? Ela deve ser moderna, ela deve ser clássica, ela deve ser linda, ela deve ser feia. Só que isso tudo, dentro do nosso universo de dia a dia de criação, são palavras muito vagas. O que é moderno para mim não necessariamente é moderno para o meu cliente. O que é clássico para ele não necessariamente é clássico para a gente. Então, esse painel conceitual ele serve para aparar as arestas. Por mais que eu ligue para o cliente, converse com ele, peça para ele me explicar melhor o briefing que ele montou, às vezes a gente só consegue ter um entendimento completo do que o cliente quer dizer quando ele dá exemplos visuais. E aí, nesse quesito, o InVision ele ajudou bastante a gente. Por exemplo, no desenvolvimento da marca da Kaord, que é uma empresa de inovação que a gente desenvolveu a marca recentemente, a gente montou o painel conceitual. E aí você vai reparar que esse painel conceitual ele parece muito com a tabela do Pinterest. Mas por que a gente não usa o Pinterest então? Porque quando a gente clica aqui, além dele dar a possibilidade do cliente comentar, falando o que ele gostou, o que ele não gostou, ele também já cria essa paleta de cores. E eu vou te falar, essa paleta de cores que ele cria a partir da imagem ajudou demais. Por quê? Normalmente o cliente, por mais que ele não perceba, ele tende a gostar de imagens parecidas. Então, a partir do momento que você bota lá 30 imagens e ele seleciona 10 e diz que essas 10 ele gostou muito, mesmo sem ele saber dizer às vezes por quê, às vezes ele vai falar que é por causa da cor, etc., você consegue definir ou identificar um padrão entre essas 10 imagens. Né? E normalmente esse padrão ele está relacionado ao estilo de layout ou à cor. E aí, a partir do momento que você tem esse padrão de cor, essa pré-definição das cores que o seu cliente que mais agrada ao seu cliente, você consegue dar continuidade no projeto e ver se as cores que você tinha imaginado, estudado para o início do projeto, estão alinhadas com o que o cliente também escolheu. Isso facilita muito o entendimento do que é moderno, do que é clássico, etc., para dar prosseguimento ao projeto. Então, a inclusão desse painel conceitual do InVision no desenvolvimento dos projetos, principalmente de identidade visual, ele fez toda a diferença aqui no dia a dia da Aave. Bom, dando prosseguimento, se você faz uso de redes sociais e quer ter uma ferramenta que te auxilie principalmente na questão de publicação, eu vou te recomendar duas, a Ethos ou a MLabs. O que a gente faz uso aqui na Aave é o Ethos, assim, porque basicamente hoje a gente tem pouquíssimos clientes de rede social, são 3 apenas. As métricas a gente faz pelo Facebook, pelo Instagram, e aí a gente acaba utilizando
esse aplicativo à parte apenas para programar as publicações e mesmo assim do fim de semana, porque de dia de semana a gente mesmo que publica em via de regra, de forma manual. Então, assim, se você quiser, por exemplo, optar pelo plano básico, ele é muito baratinho, né? O plano mensal básico, ele está muito acessível, muito barato. Então, vale a pena para você criar, para você ter um auxílio, criar essa comodidade de poder programar suas publicações, né? Não ficar ali naquela tensão de ter que lembrar de publicar sábado, 4 horas da tarde. Enfim, você fica mais tranquilo. Você pode programar todas as publicações no início da semana e depois você só vai dando manutenção em comentários, verificando se a publicação saiu, tudo direitinho. Também é um aplicativo que ajuda bastante a gente. Algumas pessoas preferem o MLabs é mais robusto que o Ethos, ele entrega mais realmente que o Ethos, mas porque a gente precisa hoje, o Ethos atende muito bem. Por fim, eu vou falar um pouquinho com vocês agora de uma solução que a gente usa desde o início da Aave, que é uma solução para gestão financeira. Eu vou ser muito honesto com vocês, assim, em dizer que eu já passei por um bocado de gestão financeira, algumas bem famosas, como por exemplo o Conta Azul, e nenhuma delas me agrada tanto quanto a QuickBooks Zero Paper, da Intuit. A Intuit é uma das maiores empresas do mundo, ela, enfim, tem um monte de solução e uma das soluções que ela tem é essa, o QuickBooks Zero Paper, e ele é simples, é tranquilo, é muito fácil de mexer, é intuitivo e ele é claro. Normalmente o programa de gestão financeira não é claro, é confuso, é feio, tem um monte de tabela, é um monte de coisa que você não entende, é um linguajar estranho. Esse não é o caso do QuickBooks Zero Paper. Então, se você estiver atrás de um gestor financeiro, de um programa para fazer o financeiro da sua empresa, qualquer coisa assim, eu realmente te sugiro que você dê uma olhadinha nesse QuickBooks. Como eu te falei, ele é muito barato, é extremamente barato, a gente paga muito pouco, quase imperceptível na cobrança mensal nossa aqui, mas ele entrega muito. Então, assim, agora que eu estou com contabilidade online, e lá na contabilidade online eles são parceiros do Conta Azul, agora a gente está iniciando uma migração do Conta Azul. Mas eu posso te falar, mesmo estando no Conta Azul, o Conta Azul ele não é tão bacana quanto o QuickBooks. Ele é realmente bem bacana. É lógico que se você quiser emitir nota fiscal, fazer uma série de operações financeiras, o Conta Azul provavelmente vai te atender melhor. Ele é mais robusto nesse caso. Mas se for apenas uma questão de gerenciamento, você emite o boleto direto do banco, você emite a nota fiscal direto do site da prefeitura e tal, e só quer realmente um programa, um site para fazer o seu controle financeiro, determinar suas metas, enfim, o QuickBooks vai te atender muito bem, muito bem. E assim, você ter o controle financeiro é essencial para o futuro da sua empresa. Você precisa saber quanto que você tem para receber daqui a 6 meses para você poder se programar, para você definir suas metas. Aqui na Aave a gente sempre trabalhou com metas trimestrais, semestrais e anuais. Então, a cada 3 meses, só que o que acontece? Em janeiro eu já tinha que ter uma noção de quanto que eu tinha que receber em março, no final de março, porque as minhas despesas fixas já estavam todas ali, as minhas previsões de investimento já estavam todas ali, então eu sabia exatamente quanto que eu tinha que faturar no mês para manter a saúde financeira da empresa. E isso um gerenciador financeiro vai te ajudar muito, muito mesmo. Bom, é isso. Fico por aqui.